Zona de conforto. É quase um clichê falar sobre isso nos dias de hoje. E eu te confesso que eu também pensava assim. E quando eu falo de zona de conforto, eu lembro de uma época da minha vida em que as coisas estavam muito ruins, muito difíceis. Dificuldade financeira, problemas profissionais, decepção amorosa, tudo ao mesmo tempo. Às vezes parece que a vida escolhe um momento para jogar uma tonelada de problemas em cima de nós, e é assim que eu estava nessa época. Eu vivia ansioso, sem energia, sem disposição e motivação para fazer as coisas. Eu sentia que eu tinha coisas para realizar. Eu sentia que existia um potencial dentro de mim, mas eu não conseguia colocar nada disso para fora. Muito pelo contrário, aliás. Eu vivia procrastinando, eu não conseguia focar no que precisava ser feito, e isso tudo fazia com que eu me sentisse muito mal. E por isso eu vivia reclamando, resmungando, eu era muito ranzinza e mal-humorado, e aí eu via por aí, em vídeos, nos livros de autoajuda, um monte de gente me dizendo para sair da zona de conforto, só que eu ficava pé da vida quando eu ouvia isso. Eu pensava, mas que diabo de zona de conforto é essa? Eu não estou sentindo conforto nenhum aqui, muito pelo contrário. A minha situação é completamente desconfortável. Não tem conforto nenhum na zona que eu estou vivendo aqui. E talvez você pense assim também, como eu pensava. Esse papo de zona de conforto é baboseira, porque a sua situação é difícil, desconfortável. E não tem nada de confortável nisso que você está vivendo aí. Mas eu estou aqui hoje para te dizer que eu estava errado. E se você pensa desse jeito como eu pensava, é porque você tem uma noção errada do que é a zona de conforto. E é por isso que o meu objetivo aqui no vídeo de hoje é te mostrar a ciência da zona de conforto. Eu quero te provar por que a zona de conforto está destruindo, arruinando a sua vida e te ajudar a entender o que você pode fazer para sair disso. E mesmo você que está vivendo uma boa vida, você que está bem aí agora, saiba, a zona de conforto pode estar prejudicando alguma área da sua vida sem que você perceba. E entender tudo isso, portanto, vai te ajudar a viver cada vez melhor. Para isso, você vai precisar entender um pouco sobre como funciona o seu cérebro, a sua mente e o seu comportamento, tudo baseado na ciência mais atual. Foi esse conhecimento que mudou a minha vida e permitiu que eu saísse daquela situação difícil e desagradável que eu estava vivendo. E hoje eu quero compartilhar com você, justamente, um pouco desse conhecimento. Já parou para pensar por que tem gente que se acomoda em uma situação que lhe faz mal? Tem gente que se acostuma. A pessoa se acostuma a relações, a projetos, a situações que ela sabe que fazem mal para ela, mas ela não tem a energia, ela não consegue encontrar em si a energia e a coragem para mudar. Por que isso acontece? Por que nós nos adaptamos a situações que nós sabemos que nos fazem mal? Eu quero responder essa pergunta para você no vídeo de hoje. Outra pergunta que eu te faço é: por que algumas pessoas elas têm uma autoconfiança tão grande? Sabe, a pessoa ela é boa no que faz, e ela é tão boa no que faz que ela ganha uma autoconfiança tão grande e ela para de se desenvolver. Ela para de buscar melhorias. E aí, por parar, ela se acomoda. E aí eu venho dizendo, você que me acompanha há muito tempo já sabe, acomodação é morte. A pessoa acaba sendo superada, deixada para trás na carreira, por exemplo, porque ela para de se aprimorar. E o que leva essa pessoa a desenvolver essa autoconfiança tão elevada? Outra coisa interessante aqui que você pode se perguntar é o seguinte: por que muita gente não valoriza aquilo que tem nas mãos? Por que muita gente não valoriza as pessoas amadas da vida, por exemplo? As pessoas mais importantes da sua vida, e às vezes você não valoriza e não é grato pela presença delas na sua vida. As coisas que você tem, a saúde que você tem, os bens que você tem, as oportunidades que você tem, e muitas vezes você não valoriza nada disso. E aí quando você perde, por exemplo, uma pessoa amada que vai embora da sua vida, você se dá conta de que você não valorizou essa pessoa, e aí vem aquele sentimento horrível, que é um dos piores sentimentos que existem, que é o arrependimento. Por que isso acontece? Eu também quero te explicar isso no vídeo de hoje.
Porque no fim das contas, essas três coisas que parecem não ter relação, elas têm relação direta, elas partem do mesmo mecanismo de funcionamento do seu cérebro e da sua mente. E para você entender isso, eu quero te explicar justamente esse mecanismo. Só que aí eu te faço duas perguntas. A primeira pergunta é: quão melhor seria a sua vida se você ganhasse hoje na loteria? E a segunda pergunta é: quão pior seria a sua vida se você hoje sofresse um acidente que te deixa paraplégico? E eu sei que essas perguntas parecem muito esquisitas de fazer em conjunto uma em seguida da outra. No entanto, décadas atrás, alguns cientistas resolveram fazer essa pergunta e publicaram esse artigo científico que está aparecendo aí na sua tela. Um artigo onde os pesquisadores investigaram o impacto desses dois eventos, ganhar na loteria e sofrer um acidente cujo resultado é paraplegia. Qual o impacto disso na vida das pessoas? Quão melhor fica a vida de uma pessoa quando ela ganha na loteria e quão pior fica a vida da pessoa quando ela sofre um acidente como esse? E esse é um estudo, um dos primeiros, que tentou responder perguntas semelhantes. E basicamente a questão é: qual é o impacto de eventos positivos e de eventos negativos na vida da pessoa, na vida do ser humano? E hoje nós podemos responder essa pergunta com alguma solidez, porque temos aí décadas de estudos científicos e alguns dos maiores cientistas da história se debruçaram sobre essa questão. Por exemplo, o grande Daniel Kahneman. Esse cara é um psicólogo que ganhou em 2002 o Nobel de Economia. Eu estou falando aqui de um cientista de um nível elevadíssimo efetivamente. E o Kahneman, os colegas dele e vários outros cientistas se debruçaram sobre essas questões. E eu te respondo aqui, e eu sei que vai ser difícil de acreditar. E é por isso que aqui no canal Neurovox eu sempre deixo as referências de livros e artigos científicos na descrição do vídeo aí embaixo, que é para você conferir depois se você quiser. Mas o que os estudos mostram é o seguinte: quando você ganha na loteria, você tem um ganho imediato, uma melhora imediata de satisfação com a sua vida. Só que aí o tempo vai passando. E aí o seu cérebro vai se adaptando àquela situação. De modo que, meses e anos depois, a tua satisfação com a vida, ela retorna aos mesmos níveis médios de antes de você ganhar na loteria. E, curiosamente, algo semelhante acontece também quando você sofre um acidente como esse que eu acabei de mencionar. Ou seja, você tem uma piora na sua satisfação com a vida ali imediatamente após o acidente, o tempo vai passando, o seu cérebro vai se adaptando e meses e anos depois, o que acontece é que você retorna a níveis médios de satisfação com a vida semelhantes aos de antes do acidente. E parece difícil de acreditar, eu sei, porque quando você imagina a sua vida agora, você está aí imaginando: nossa, como seria ganhar na loteria? Você imagina que o impacto disso ia ser enorme. Só que, curiosamente, essa imaginação, imaginar o impacto de algo na nossa vida, é muito diferente do impacto de fato que essa coisa vai ter na nossa vida, tanto positivo quanto negativo. O resumo da ópera aqui é que o nosso cérebro é uma máquina adaptativa. O cérebro se adapta às situações, tanto positivas quanto negativas. Esse é um dos mais robustos dados científicos que nós temos nas ciências que estudam o cérebro, a mente e o comportamento dos seres humanos. E, curiosamente, você pode se perguntar por que isso acontece. Por que nós nos adaptamos a eventos positivos e negativos, mesmo eventos extremos, como, por exemplo, a loteria ou então um acidente como esse? E a resposta está na sobrevivência dos nossos ancestrais. A espécie humana, se você parar para observar, é uma das espécies de maior sucesso que existem nesse planeta. Existem bichos nesse planeta, como o tubarão, por exemplo, que são espécies de grande sucesso. Para você ter ideia, as primeiras espécies de tubarões, das quais nós temos registro, elas são tão antigas, mas tão antigas, que nós sabemos hoje que os primeiros tubarões existiam antes mesmo de existirem árvores nesse planeta. Ou seja, o tubarão é uma espécie definitivamente de muito sucesso. É aquilo que nós chamamos de predador de ápice, não tem nenhum predador acima dele. Até que surge um certo primata chamado Homo sapiens sapiens. Porque hoje você tem várias espécies de tubarão em extinção. Por quê? Por causa da intervenção humana na natureza. O ser humano, portanto, é uma espécie de grande sucesso biológico no planeta. Isso é inegável.
Nós não temos bichos acima de nós na cadeia alimentar. Para pensar nisso. Quando você olha para a natureza, a maioria dos bichos acaba morrendo por quê? Porque vem um outro bicho que faz com que você não esteja mais aqui. Você acaba sendo caçado. No entanto, para nós seres humanos isso não acontece. Imagina só que esquisito seria se isso acontecesse lá no seu escritório, né? O sujeito faltou, o João faltou, e aí você fala, cadê o João? Aí o sujeito vira para você e fala, não, aquele tigre devorou ele lá no metrô hoje. Então isso não acontece com a gente, certo? Nós não temos esse tipo de experiência. O ser humano conseguiu uma proeza na natureza, que é não ter nenhum bicho acima de nós na cadeia alimentar ou qualquer outro bicho de outra espécie que nos ameace muito. Se você parar para observar isso, é realmente uma coisa fantástica. A maior ameaça ao ser humano hoje em dia, qual é? Qual é a espécie que mais ameaça o ser humano hoje em dia? É o próprio ser humano. O ser humano é predador de si. Ou então, para usar o termo do grande Thomas Hobbes, o homem é lobo do homem. Mas a ideia aqui é que a nossa espécie é uma espécie de grande sucesso nesse planeta. E uma das razões pelas quais nós temos esse sucesso, aliás, se você quiser ler sobre isso, se você quiser entender por que a espécie humana conseguiu chegar até aqui, o que a gente tem de diferente, de especial em relação às outras espécies, você já deve ter visto esse livro nas livrarias, porque é um belo de um best-seller e não é à toa, é um baita livro. E o nome dele é Sapiens, do grande Harari. E lá ele vai te explicar uma série de outras coisas, mas aqui eu quero focar no mecanismo de adaptação. Porque pode parecer estranho, mas esse mecanismo de adaptação que faz com que você ganhe na loteria e depois você se adapte e retorne aos níveis médios de satisfação com a vida de antes, ou então que você sofra um acidente e se adapte a isso e retorne aos níveis médios de satisfação com a vida de antes, é esse mecanismo de adaptação uma das razões pelas quais a espécie humana chegou até aqui. Porque pare para pensar nisso. O ser humano, em primeiro lugar, ele não se contenta com as coisas positivas que acontecem com ele. E o exemplo que eu gosto de dar nessas horas é você aí que está me assistindo e você fez faculdade ou você está na faculdade. E eu quero que você lembre quando você viu o seu nome na lista de aprovação do vestibular. Você ficou feliz? Não é nem que você ficou feliz, né? Você ficou radiante, eufórico. E aí, 6 meses depois, você já queria que a faculdade acabasse, já estava cansado. Você se adaptou a um evento positivo. Isso é algo que faz com que nós, seres humanos, sempre estejamos lutando para crescer. Sempre queiramos mais. O ser humano é uma espécie muito predatória, você já deve ter percebido. Quer mais e não se contenta com aquilo que tem. E isso acontece justamente porque nós temos no nosso cérebro um mecanismo de adaptação, que faz com que a gente se adapte ao evento positivo. Então, adaptar-se ao evento positivo, aos eventos positivos da vida, é o que faz com que você sempre queira crescer. E você deve observar como isso é muito bom para uma espécie. Porque se você se contentasse com qualquer coisa de bom que você consegue, você não desejaria crescer e talvez a nossa espécie não tivesse chegado até aqui. Mas e se adaptar às coisas ruins? E se adaptar aos eventos negativos da vida? Qual é a função disso? Ora, é justamente a resiliência. Vários de vocês aí que estão me assistindo, você teve um momento na sua vida que você achou que não ia dar conta daquilo. A situação era tão difícil, mas tão difícil que você falou, eu não vou dar conta, eu acho que eu não vou dar conta, mas você conseguiu. Você se adaptou àquela situação e você seguiu lutando e você conseguiu superar isso. Ou seja, adaptar-se às coisas negativas faz com que a espécie humana seja uma das mais resilientes que existem. E quando você olha as sociedades ao longo da história da humanidade, você percebe que essas duas capacidades, a de se adaptar às coisas boas para querer mais e a de se adaptar às coisas ruins para você continuar lutando e superar a dificuldade, ela está na raiz de por que o ser humano sempre sai melhor quando aparece uma crise. E nesse sentido, você já começa a entender o mecanismo de adaptação que existe dentro do seu cérebro. Só que como todo mecanismo operado pelo nosso cérebro, às vezes pode haver armadilhas. E no caso do mecanismo de adaptação, as armadilhas estão nos extremos. Porque esse mesmo mecanismo pode fazer com que você, por exemplo, se adapte a uma situação ruim, mas fique lá estacionado nela, de certa forma. Perfeito exemplo disso é que muita gente se acostuma. A gente se acostuma a situações, projetos, relações. Sabe, nós sabemos que aquilo nos faz mal. Só que nós não conseguimos encontrar dentro de nós a energia, nós não conseguimos encontrar dentro de nós a coragem para mudar aquela situação. Isso é bastante comum.
E isso é uma armadilha derivada desse mecanismo de adaptação do nosso cérebro. Então é importante entender que a gente se acostuma muitas vezes, mas não deveria, porque se acostumar é muitas vezes aceitar viver uma vida muito inferior em relação à vida que nós poderíamos estar vivendo, muito abaixo do potencial que existe aí dentro de você. Esse é um exemplo de uma armadilha derivada desse mecanismo do cérebro humano. Outro exemplo de armadilha desse mesmo mecanismo é a pessoa que tem uma autoconfiança exacerbada demais. Você já deve ter conhecido gente assim. A pessoa realmente é boa em alguma coisa. Só que ela é tão boa, mas tão boa, que ela se convence de que ela não precisa mais tomar cuidado, se preocupar ou então se aprimorar. E aí, devido a isso, ela acaba acomodando. E eu venho dizendo, você que me acompanha há muito tempo já sabe, acomodação é morte, especialmente em um mundo que muda com a velocidade do mundo em que nós vivemos hoje. Não importa quão bom você é na sua carreira ou quão bom você é em qualquer coisa que você faça. Se você deixar a bola cair, se você não se mantiver atento, prestando atenção e especialmente se aprimorando, você será devorado pelo tempo. Então esse é um outro problema e uma outra armadilha desse mecanismo de adaptação do nosso cérebro. E um terceiro exemplo de uma armadilha derivada do mecanismo de adaptação do cérebro é a não valorização daquilo que merece valor na tua vida. E olha, isso é uma das coisas mais comuns e mais tristes que você pode encontrar por aí. Isso eu digo sem medo. A maioria das pessoas não valoriza e não saboreia aquilo que tem nas mãos. E eu estou falando aqui, por exemplo, das relações que realmente importam na sua vida. Tem muita gente por aí que se preocupa mais com quantas curtidas ela teve numa postagem nas redes sociais do que em fortalecer os laços com as pessoas amadas da vida. Tem gente que negligencia relações com as pessoas amadas. Tem gente que não valoriza os pais, a família, os irmãos, a esposa, o esposo ou o filho. E aí a vida vem e a vida arranca. E quando essa pessoa vai embora da sua vida, aparece aquele rombo, aquele buraco do arrependimento. Só que enquanto a pessoa estava lá ao seu alcance, você não saboreou a presença dela na sua vida. Eu venho dizendo isso também, e isso é importante de se lembrar. Não espera que a vida te arranque uma página para que você entenda o valor dela na sua vida, porque a vida faz isso. Às vezes tem alguém que está ao teu alcance, hoje está aqui, amanhã não estará mais. Então, saborear e ser grato por aquilo que você tem e que está nas suas mãos é essencial para que você viva a sua vida em sua plena potência. Só que esse mecanismo de adaptação do nosso cérebro faz com que nós nos adaptemos, por exemplo, às nossas relações. E aí nós deixamos de valorizar as pessoas que merecem a nossa valorização. Mas isso vale para as relações, só que não só elas. Às vezes nós nos adaptamos a carreiras, às vezes nós nos adaptamos à saúde que nós temos. E não saboreamos e não valorizamos, às vezes, os bens materiais, enfim, situações, projetos, coisas, relações. Nós nos adaptamos e deixamos de valorizar aquilo que merece a nossa valorização. E muitas vezes ficamos lá, valorizando e perseguindo e desejando coisas e pessoas e situações que não merecem de fato a nossa energia. Isso tudo, essas três coisas que parecem muito diferentes umas das outras, a autoconfiança excessiva da pessoa que para de se desenvolver, ou que para de ficar atenta ao mundo que muda com frequência. A falta de gratidão das pessoas que não saboreiam e não valorizam aquilo que está nas mãos delas. E também aquela pessoa que se acomoda em uma situação, em um casamento, em uma relação, em uma situação, em uma carreira infeliz e a pessoa fica lá paralisada em uma situação infeliz sem conseguir sair dessa situação. Parecem três coisas muito diferentes, mas eu quero que você observe que isso tudo é fruto de um cérebro que se adapta, tanto às coisas positivas quanto as coisas negativas da vida. Porque entendendo isso, você começa a entender a questão da zona de conforto. Mas eu quero agora explicar um pouco para você sobre como funciona isso no cérebro. E existem vários mecanismos do cérebro que explicam por que essa adaptação acontece dentro de nós. Eu quero focar aqui no sistema de recompensa do cérebro. Eu poderia falar de outros sistemas, no entanto, para o vídeo não ficar longo demais, eu quero dar o sistema de recompensa como exemplo de mecanismo de adaptação. E o que é o sistema de recompensa do cérebro? Ele é o sistema que governa dentro de você, essencialmente, a motivação, o desejo e o prazer que você tem com as coisas que você vive e com as coisas que você faz. Um dos subsistemas
do sistema de recompensa do cérebro são as vias córtico-mesolímbicas dopaminérgicas. E eu sei que nessa hora você já está aí, vou fechar esse vídeo porque é linguagem complicada, mas fica tranquilo. Eu não estou falando isso para que você decore nomes biológicos complicados. Eu quero apenas que você entenda como funciona esse mecanismo no seu cérebro. Por quê? Porque eu acho um tanto doido, um tanto maluco, se você parar para pensar, o fato de que você que está me ouvindo aí, é bem provável que você entenda melhor do funcionamento do seu celular, porque você sabe instalar aplicativo no seu celular, desinstalar, você sabe reorganizar a tela, configurar, escurecer, você sabe mudar o fundo de tela, você sabe tudo isso. É bem provável que você saiba melhor como funciona o teu celular do que como funciona o teu cérebro. Isso não é bizarro? Para pensar nisso. Você já parou para observar isso? É bem provável que a maioria de vocês aí que estão me ouvindo e me vendo, você entende melhor do funcionamento dos eletrodomésticos da sua casa ou do seu automóvel do que do seu cérebro. E não tem cabimento isso, porque afinal de contas, o seu cérebro é responsável pela sua vida, por tudo que você faz. E quando você começa a entender os mecanismos do seu cérebro que levam você a fazer as coisas, tudo na sua vida fica em primeiro lugar mais claro, em segundo lugar, você começa a ter a possibilidade de mudar as coisas, porque você não consegue mudar aquilo que você não entende. E é por isso que eu quero falar um pouquinho aqui sobre o circuito cerebral de recompensa. Então vamos lá. O sistema de recompensa do cérebro, ele é responsável, como eu disse, por desejo, motivação e prazer. Dentro desse sistema, você tem as vias córtico-mesolímbicas dopaminérgicas, também chamadas de sistema córtico-mesolímbico dopaminérgico. Dopaminérgico, esse nome, significa o quê? Significa que esse sistema ele utiliza a dopamina para funcionar. A dopamina é uma catecolamina, que é outro nome complicado aqui, mas o que significa isso? Tá? É uma substância que vai influenciar o funcionamento do seu cérebro. Ela é uma catecolamina, como por exemplo a adrenalina e a noradrenalina. Aliás, essas são as três principais catecolaminas que existem na biologia do corpo humano. Muita gente não sabe, aliás, mas a adrenalina é feita de dopamina. Essas moléculas são irmãs de fato, elas funcionam muito unidas umas com as outras. Nesse sentido, a dopamina no seu cérebro, ela está envolvida numa série de processos diferentes. Vai depender do sistema onde ela está atuando. Por isso é errado dizer, por exemplo, que a dopamina é a molécula da motivação. A dopamina, na verdade, ela tem efeitos diferentes em sistemas diferentes. Agora, nesse sistema, que é o sistema córtico-mesolímbico dopaminérgico, a dopamina está envolvida em três coisas. Número 1, a disposição, a energia, a motivação que você tem para as coisas que você faz. Número 2, o grau de desejo que você tem de conquistar suas metas, seus objetivos. Número 3, a capacidade que você tem de enfrentar desconforto e esforço para conseguir os objetivos e metas da sua vida. Esses são os três principais elementos desse sistema dopaminérgico, né? Das vias córtico-mesolímbicas dopaminérgicas. A dopamina também está envolvida em um aspecto do prazer, mas é especificamente na antecipação do prazer, ou seja, muito ligado ao desejo que eu acabei de falar. Então, esse sistema córtico-mesolímbico dopaminérgico ele está envolvido nisso tudo que eu acabei de falar. E aí eu quero te dar um exemplo prático disso para você compreender na prática o que isso significa. Você já deve ter visto pessoas que são extremamente energizadas e motivadas. A pessoa, ela realiza muita coisa. Ela luta efetivamente, ela se esforça, ela enfrenta desconfortos enormes, ela corre atrás das metas dela de uma forma focada, de uma forma muito enérgica de fato. Ela tem muita energia, disposição para realizar as coisas. Você deve ter conhecido já gente assim. E você deve ter conhecido gente que é praticamente o oposto. A pessoa ela faz tudo arrastado. Ela não consegue encontrar nela energia para fazer as coisas. Ela não tem disposição para realizar as coisas, ela não consegue encontrar energia para se esforçar e enfrentar o desconforto necessário para ela conquistar os objetivos e metas da vida dela. Você já conheceu gente desses dois tipos? Talvez você seja alguém do primeiro ou do segundo tipo que eu acabei de explicar. Pois bem, pode ter certeza que nessas duas pessoas que eu acabei de descrever, você tem significativas diferenças no sistema córtico-mesolímbico dopaminérgico.
Por quê? Porque esse é o sistema que governa justamente isso. A energia, a disposição, o desejo que você tem para enfrentar o desconforto para conquistar as metas da sua vida. Então, compreender como funciona esse sistema do seu cérebro te ajuda muito a compreender como é que você faz para vencer muitas vezes a procrastinação que paralisa a tua vida e seguir, conquistar, se esforçar para conquistar as coisas que você deseja e que você merece na sua vida. Pois bem, quando nós falamos sobre dopamina, nós sempre vemos por aí as pessoas falando de dopamina como se fosse uma coisa simples assim. Mais dopamina significa mais energia, mais motivação, mais foco, menos dopamina significa menos energia, menos motivação, menos foco. De certa forma, grosso modo, tem algo de verdade nisso. No entanto, quando você vai observar o funcionamento do sistema dopaminérgico, tem algumas nuances aí que você precisa entender e elas têm tudo a ver com a questão de adaptação que eu acabei de mencionar. E eu quero te dar um exemplo aqui que precisa que você entenda um pouco como que a dopamina é liberada dentro de você, tá? Em primeiro lugar, você precisa saber, e eu já falei isso em alguns outros vídeos aqui do canal, mas eu quero reforçar isso aqui. A dopamina, ela é constantemente liberada aí dentro de você. Ou seja, você tem uma liberação constante de dopamina dentro de você, um grau de dopamina constante dentro de você. Nós chamamos isso de liberação tônica de dopamina. Então, a liberação tônica é a liberação constante, é a base constante de dopamina que você tem na sua vida. E às vezes acontecem coisas, chegam estímulos a nós que fazem com que haja pico de dopamina. E esses picos de dopamina pontuais, eles são um outro tipo de liberação de dopamina que nós chamamos de liberação fásica de dopamina. Então, vamos dar um exemplo aqui de algo que é profundamente dopaminérgico, açúcar. Alimentos extremamente açucarados. Ou então, se você quer algo que é mais dopaminérgico ainda, mistura de açúcar com gordura. Pega, por exemplo, toda a sobremesa que você gosta, né? Toda a sobremesa que você adora. Chocolate ao leite, por exemplo. Chocolate ao leite é uma mistura de gordura e açúcar. Sorvete, mistura de gordura e açúcar. Cheesecake, mistura de gordura e açúcar. Né? Donut, tão querido aos norte-americanos. Mistura de gordura e açúcar. É basicamente um pão com açúcar frito, imerso em óleo. Gordura, certo? Então a mistura de gordura com açúcar, ela é uma bomba de recompensa para o nosso cérebro. Então você tem um grande pico de liberação fásica de dopamina quando você come, por exemplo, uma sobremesa. Só que aí você pergunta, bom, Pedro, então se dopamina ela é importante para você sentir energia, foco, disposição para enfrentar o desconforto, para fazer as coisas, então eu vou ficar comendo sobremesa o dia inteiro, minha dopamina vai ficar lá no céu, certo? Errado, completamente errado. Por quê? Porque a dopamina, quando você tem um pico de liberação fásica, esse pico ele vai durar um curto período de tempo. E aí você pode achar, bom, tem o pico, e aí quando o pico termina, eu volto para a mesma base de antes, certo? Ou seja, a liberação tônica fica lá no mesmo nível, certo? Errou! Por quê? Porque quando você tem um pico de liberação fásica de dopamina e esse pico termina, a média anterior, aquela base de antes, a liberação tônica, ela cai. Ou seja, os níveis de dopamina, depois que você tem um pico, eles caem abaixo da média anterior. E é por isso que você, quando come um doce, tem uma euforia ali imediata, mas isso depois vem junto com um crash. E o que é esse crash? É um desânimo, um bode que dá depois de você comer uma sobremesa, uma coisa muito calórica, muito açucarada. Mesma coisa vale para junk food, comida processada, todas essas coisas que geram um pico extremo de atividade dopaminérgica no seu cérebro. Então essa é uma primeira coisa que você precisa entender. E aí veja só como é um mecanismo de adaptação. O cérebro em específico e o corpo de maneira geral são máquinas biológicas que buscam equilíbrio. Um equilíbrio biológico que tem um nome, é homeostase. Então, quando você tem grandes picos de liberação fásica de dopamina, você está derrubando a tua média geral. E no fim das contas, o que você está fazendo é que no dia a dia, na maioria do tempo, você não tenha disposição, não tenha energia, não tenha foco, não tenha coragem e desejo de realizar as coisas na sua vida. Veja só então. Outra coisa importante é que quando você coloca picos extremos de dopamina dentro de você, o seu cérebro é uma máquina muito sábia, o seu cérebro vai se adaptar àquilo.
para manter equilíbrio biológico. E aí o que acontece? A dopamina só tem efeito dentro de você porque a dopamina encontra receptores lá nos neurônios. Ou seja, a alegoria que a gente gosta de usar aqui é a alegoria da chave e da fechadura. Tá? Imagina que a dopamina é uma chave. A chave sozinha não faz nada. A chave precisa entrar na fechadura para a fechadura abrir alguma coisa. No cérebro é algo semelhante. Essas substâncias químicas, a dopamina, por exemplo, que é um neuromodulador, ela precisa encontrar um receptor no neurônio para esse neurônio fazer aquilo que ele faz. E, portanto, para você se sentir motivado, energizado, para você ter essa energia, esse ânimo e essa disposição para enfrentar o desconforto, o esforço e conquistar as coisas que você deseja, para você vencer a procrastinação, a dopamina aí do seu cérebro precisa encontrar o receptor. Só qual o problema? Quando você, por exemplo, tem uma alimentação onde você vive comendo junk food, vive comendo açúcar e outras besteiras, comida ultraprocessada, o que está acontecendo é que você está gerando vários picos de liberação fásica de dopamina. Você já sabe que isso está derrubando a tua média de dopamina geral e, portanto, está derrubando a tua disposição, energia, foco na maior parte do tempo. Só que outra coisa que acontece é que quando você tem picos fásicos de dopamina constantes na sua vida, o seu cérebro se regula. Ele faz um negócio que a ciência chama de downregulation. Ou seja, ele se autorregula e ele diminui o número de receptores de dopamina no sistema de recompensa. Isso significa o quê? Que você vai ter lá um pico fásico de liberação de dopamina, só que você tem menos receptores. Então o efeito que aquela dopamina vai ter vai ser muito menor do que o efeito da primeira vez que você comeu aquela sobremesa, por exemplo. Vale para a sobremesa, mas vale para qualquer coisa que gera picos de dopamina no seu cérebro. Eu quero te dar alguns exemplos disso, tá? Vamos pegar o exemplo, por exemplo, de algo muito comum que tem acontecido hoje em dia, que é o consumo e aí eu preciso fazer uma pausa para o YouTube não prejudicar o vídeo, pornografia. Ok, filmes adultos na internet, vamos chamar assim. Muita gente tem consumido filmes adultos na internet. E perceba que o filme adulto na internet, ele está para a sexualidade, assim como junk food está para a alimentação. Por quê? Porque o filme adulto na internet é uma construção artificial humana que é feita para gerar grandes picos aí de desejo, motivação no sistema de recompensa do seu cérebro. Evidentemente. E o que acontece é que por ser artificial e gerar picos extremos, o teu cérebro vai se adaptar. E o que tem acontecido cada vez mais, eu mencionei isso em outro vídeo aqui do canal, mas eu quero continuar falando sobre isso porque essa conscientização é importante, é que cada vez mais você tem jovens, e eu estou falando jovem de 18, 20, 25, 27, 30 anos de idade, indo reclamar para médico de impotência sexual. E quando você vai investigar, o consumo de filmes adultos na internet está associado a isso. Por quê? Porque essa pessoa, consumindo aqueles extremos, fez com que o cérebro se adaptasse. E aí, quando esse jovem encontra uma relação que é uma relação saudável, natural, com uma pessoa de verdade, o cérebro dele, o sistema de recompensa do cérebro dele, não consegue promover desejo. E aí você tem a impotência. Veja só, esse é um outro exemplo de adaptação do nosso cérebro. Isso acontece com a alimentação. Como eu te disse, comendo junk food, comendo comida processada, comendo sobremesa o tempo inteiro, muito açúcar e por aí vai, o teu sistema de recompensa se adapta e você para de ter desejo, motivação em relação a alimentos que são saudáveis. Uma fruta, por exemplo, tem gente, eu acho isso super esquisito, tem gente que pega uma fruta que é extremamente doce, ela é repleta de açúcar, a frutose, que é o açúcar natural da fruta. Tá? Então a pessoa pega uma manga madura, por exemplo, que é super doce e coloca mel em cima. Por quê? Porque a manga sozinha não produz nessa pessoa o desejo, a motivação, a atividade dopaminérgica que o açúcar, por exemplo, ou o mel no caso, produz junto com a própria manga. Então ela precisa multiplicar a quantidade de açúcar que você encontra ali, seja no mel ou tacando açúcar. Eu já vi gente fazendo isso, pegando manga e colocando açúcar em cima. Saiba que se você não consegue ter desejo, se você não consegue ter motivação e também prazer ao comer uma manga e precisa colocar açúcar ou mel ou reforçar aquilo, o teu sistema de recompensa do cérebro está desequilibrado. Porque se você ficar um mesinho sem comer açúcar, experimenta comer uma manga depois disso. Vai ser delicioso. Por quê? Porque o teu cérebro ele se regulou de novo para você voltar
a ter prazer com um alimento natural. Então isso acontece com a alimentação também. Isso acontece, na verdade, eu dei o exemplo da alimentação, dei o exemplo da sexualidade, mas eu poderia continuar com os exemplos aqui. Você, por exemplo, que é vidrado em videogame. Você descobre que saiu um jogo aí que você fica encantado por esse jogo. Senta. E o que o videogame é? O videogame é uma construção artificial humana que é feita para você ficar lá, querendo mais e mais e mais e mais. Esses são os melhores jogos, são os jogos que você fica lá grudado nele. E aí o que acontece? Quando você faz isso, em primeiro lugar, o teu cérebro vai se adaptando. Só que é tão extrema a atividade dopaminérgica que o jogo de videogame gera dentro de você, o desejo, a energia, a motivação. Para pensar na motivação que um jovem tem para enfrentar obstáculos, às vezes dificílimos num jogo. Só que quando você vai ver na vida dele, ele não consegue encontrar energia para ir para academia ou para realizar projetos profissionais. Por quê? O cérebro dele está adaptado. Adaptado aos extremos gerados pelo videogame, de modo que ele não consegue ter energia, motivação e foco para fazer outras coisas na vida. E eu não estou aqui dizendo que você não pode jogar videogame ou que você não pode comer uma sobremesa de vez em quando. O que eu estou dizendo aqui é, se você for fazer qualquer coisa que gera picos no sistema de recompensa do seu cérebro extremos, saiba que isso tem que ser exceção. Porque se você transforma isso em regra, o teu cérebro se adapta. Ele vai se adaptar e o que vai acontecer? Você só vai conseguir ter desejo, motivação, prazer com aqueles extremos. Aliás, o extremo vai deixar de ser extremo. O extremo vai virar o teu normal. E é isso que acontece com muita gente com a alimentação. A pessoa passa tanto tempo comendo besteira que a besteira vira o normal. Não é que ela tem aquele prazer gigante que ela teve nas primeiras vezes. Ela come a batata frita, o junk food, ela come a sobremesa e o prazer que ela tem é equivalente ao prazer que uma pessoa saudável tem quando come uma salada. Veja só. Por quê? Porque o sistema de recompensa do cérebro é altamente adaptativo. Eu falei aqui do sistema dopaminérgico do cérebro, mas isso vale para outros sistemas também que estão envolvidos na recompensa, como, por exemplo, o sistema opioide do cérebro. O sistema opioide do cérebro, ele está relacionado à sensação que você tem de prazer de fato, de satisfação de fato com as coisas. Por exemplo, você vai para academia, todo mundo já teve essa experiência. Você vai treinar, você faz um treino de academia e depois você sente um relaxamento, uma sensação gostosa, parece que a vida é boa. Isso acontece por quê? Por causa, em grande medida, do sistema opioide. Não só dele, mas dele também. Porque é nesse sistema que atuam, por exemplo, as endorfinas. Você conhece, as endorfinas são uma moléculazinha que o teu corpo libera quando? Quando você vai para academia, por exemplo, né? Você vai para academia, depois do treino você tem uma liberação de endorfinas que geram aquela sensação gostosa. Saiba, o sistema opioide também se adapta a esses picos extremos de recompensa. Vale para qualquer coisa que gera recompensa em extremo, tá? Então, qualquer coisa. Vale para, sabe a série que você assiste na Netflix, que você não consegue parar de assistir? Essa série está gerando um pico extremo de atividade no sistema de recompensa do seu cérebro, no sistema dopaminérgico. Por quê? Porque o sistema dopaminérgico é aquele sistema que te faz querer fazer mais daquilo que você está fazendo. E aí você está lá assistindo maratona a série de madrugada. Só que se você faz isso demais, você vai adaptar o teu cérebro a esses extremos e aí você vai realmente acordar. E aí o computador lá para você fazer aquele projeto profissional que você quer tirar do papel, que você sabe que vai mudar a tua vida e tua carreira, e você não consegue ter energia para isso. Porque o teu cérebro está adaptado a isso. Veja só então, eu quis trazer aqui a circuitaria de recompensa do cérebro para você compreender que quando você acostuma teu cérebro com extremos de recompensa, você faz com que o teu cérebro não consiga se motivar, ter desejo e prazer com aquilo que não é extremo. Portanto, tome muito cuidado com isso. Se você quiser entender mais sobre isso, tem um vídeo aqui do canal chamado A Cura da Procrastinação que você não quer ouvir. E aí, nesse vídeo, eu te falo sobre isso e eu te falo o que fazer em relação à procrastinação devido a tudo isso que eu falei. Mas o nosso tema aqui de hoje é a zona de conforto. E antes de continuar falando sobre a zona de conforto, quero te fazer um rápido pedido que é, se você puder e se você quiser, se inscrever aqui no canal. Nosso objetivo aqui é divulgar conhecimento científico, é divulgar conhecimento filosófico também, em uma linguagem simples que qualquer um consegue entender para melhorar a vida das pessoas. É ajudar você a entender essa máquina que está aí dentro de você, que é maravilhosa e fantástica. Mas quando você não entende o cérebro,
quando você não entende suas emoções, sua mente, o seu comportamento, você está perdendo a oportunidade de melhorar todas as áreas da sua vida. E o que nós fazemos aqui então é divulgar esse conhecimento. E se você quer nos agradecer, o gesto mais importante que você pode realizar aqui é tocar no botão de inscrição aí embaixo e se inscrever no canal, se você puder e se você quiser. E se você já for inscrito, é ativar o sininho de notificações para você ser notificado quando a gente postar um vídeo novo. Por quê? Nós postamos pouco. Para olhar o tamanho desse vídeo. E imagina quanto de estudo, por exemplo, um vídeo desse envolve. Eu preciso pesquisar muita coisa. É como preparar uma aula mesmo. Eu sou professor e eu preparo os vídeos tal como eu preparo uma aula. Então, como a gente posta pouco, às vezes você perde um vídeo, porque a gente posta uma vez por mês, 2 vezes por mês no máximo, você perde um vídeo importante porque você não ativou o sininho de notificação. Esse é um gesto de carinho que nos ajuda muito a crescer e a levar esse conhecimento a cada vez mais pessoas. E já que você vai se inscrever ou clicar aí no sininho para ativar as notificações, eu te peço também para tocar no botão de curtida, no joinha. Ajuda demais, você não tem ideia o quanto isso ajuda esse canal a crescer. E sempre deixa um comentário, sugira temas para os vídeos, coloca suas dúvidas aí. O que você quer saber sobre o cérebro, sobre a mente, sobre o comportamento? Porque eu tô sempre lendo os comentários para quê? Para entender o que você quer aprender. E aí eu crio novos vídeos junto com a minha equipe, com base justamente nisso. Então eu faço esse pequeno pedido, não vai tomar 5 segundos do seu tempo e para nós é imensamente importante. Então agradeço se você puder se inscrever, curtir o vídeo aqui conosco. E falando de zona de conforto, agora você começa a entender por que zona de conforto não é bem o que as pessoas imaginam. O que é a zona de conforto? Zona de conforto é basicamente qualquer contexto da sua vida ao qual você está adaptado. Isso é a sua zona de conforto. É qualquer contexto da sua vida ao qual você está adaptado. E justamente por você estar adaptado, eu já posso responder para você o que significa sair da zona de conforto. O que é sair da zona de conforto? É simplesmente fazer qualquer coisa que é mais desconfortável do que ficar nessa situação a qual você está adaptado. Veja só, pega o meu exemplo quando eu comecei o vídeo, o exemplo que eu dei aqui no início do vídeo. Eu estava numa situação ruim, problema financeiro, problema pessoal, problema amoroso, problema de carreira, ranzinza, mal-humorado, ansioso, sem desejo, sem vontade, sem energia. E aí, claro, nessa situação, você fala, mas não tem zona de conforto aí, porque a situação é extremamente desconfortável. Só que é sim uma zona de conforto, por quê? Porque para mim, naquela situação, era mais desconfortável me alimentar bem. Eu vivia comendo porcaria. Era mais desconfortável levantar e ir para academia. Por quê? Eu estava sedentário. Era mais desconfortável eu cuidar do meu sono. Eu estava trocando a noite pelo dia, ia dormir de madrugada, dormia pouco, acordava para trabalhar, chegava em casa, aí passava no supermercado, comprava lá um fardinho de cerveja, chegava em casa, bebia, porque traz um conforto imediato, mas também traz problemas de adaptação no seu cérebro aquilo. Então estava dormindo mal, estava sedentário, não estava me alimentando direito. E aí você fala, nossa, mas se você estava muito mal, não é confortável essa situação, mas é uma zona de conforto. Por quê? Porque fazer diferente daquilo era mais desconfortável do que continuar fazendo aquilo. E por isso que zona de conforto não significa que é gostoso e confortável a situação que você está vivendo. Significa apenas que é mais desconfortável tentar mudar a situação. Essa é a grande questão. E por isso a zona de conforto está arruinando a sua vida. Porque quando você não aceita o desconforto necessário para você mudar aquilo que precisa ser mudado, você está condenando a sua vida não apenas a permanecer a mesma, mas a continuamente piorar. Por quê? Porque sair da zona de conforto significa você ir além dessa zona onde você está aí. E você pode ter uma zona de conforto na carreira, você pode ter uma zona de conforto na relação, você pode ter uma zona de conforto, por exemplo, no cuidado da sua saúde. É como se nós tivéssemos várias zonas de conforto na vida. Porque tem gente, por exemplo, que na carreira, nossa, a pessoa desbrava. Ela enfrenta o desconforto, ela quer crescer, ela estuda, ela se aprimora, ela efetivamente busca melhorar, ela em vez de levar para o chefe só problema, vai, busca solução, inova, coloca a criatividade nela para crescer na carreira. Aí você vai olhar a vida pessoal da pessoa, mas na relação amorosa dela,
ela está numa zona de conforto onde ela não mais valoriza aquela relação, onde ela está tocando tudo no modo automático. E ela não enfrenta os desconfortos que às vezes são necessários. Para quê? Para que as tuas relações elas se desenvolvam, e eu já vou falar daqui a pouco mais sobre isso. Então é interessante você observar na sua vida quais áreas da sua vida são áreas onde você não está enfrentando os desconfortos necessários para você mudar, para você transformar. Lembre-se dessa lição. Sair da zona de conforto significa fazer algo que é mais desconfortável do que permanecer na sua situação atual. Nesse sentido, pode ser que a sua situação atual esteja horrível, só que é mais desconfortável você fazer algo diferente disso. E no fim das contas, sair da zona de conforto significa que você precisa aceitar o desconforto. Vai exigir que você se esforce para conseguir atravessar esse desconforto e desenvolver o que precisa ser desenvolvido na sua vida. Só que a questão é que muita gente acha que a zona de conforto ela gera uma espécie de paralisia, a pessoa fica estagnada. Só que não é assim. A zona de conforto ela muda o tempo inteiro. Conforme você enfrenta o desconforto, ela vai aumentando. E você vai se tornando cada vez mais tolerante ao desconforto. Ou seja, quanto mais você enfrenta o desconforto ali na fronteira da tua zona de conforto, ela vai aumentando. E aí o que acontece? Você vai tolerando cada vez mais desconforto e se tornando uma pessoa que consegue cada vez mais transformar as coisas na sua vida. Só que, aí vem a grande questão. Conforme você para de enfrentar o desconforto, a zona de conforto ela começa a encolher. Ela naturalmente encolhe. A única coisa que faz com que ela aumente é você enfrentar desconfortos. Por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo bem concreto e bem prático. Você vai para a academia. Se você vai para a academia, você vai ter que enfrentar desconforto. Aí você vai para a academia fazer musculação e você exercita os seus músculos. Se você fizer isso da maneira correta, junto com uma alimentação adequada, os seus músculos eles vão se desenvolver. Mas eles só vão se desenvolver se você expor o seu músculo a estresse, a desconforto. De modo que fica até dolorido no dia seguinte. Só que aí o teu corpo vem e faz o quê? Reconstrói aqueles músculos ainda mais fortes. Você expôs a tua musculatura ao desconforto dentro de uma medida saudável, isso é importante, porque se você não tem preparo físico e você vai tentar um desconforto extremo, você pode adoecer. Por isso que eu digo, você tem que ir na fronteira da tua zona de conforto. E aí na fronteira você vai um pouquinho além dela, enfrenta o desconforto, ela vai aumentar. E aí você enfrenta mais um pouco, ele vai aumentar. E aí na musculação é exatamente isso que acontece. E você pode falar, mas musculação não serve para nada. Você que pensa. O que acontece com o corpo humano a partir dos 30, 40 anos de idade? Um processo chamado de sarcopenia. Você começa a perder massa muscular por conta do envelhecimento. Ponto final. E aí você vai olhar uma das principais causas de acidentes que levam à morte em idosos é por quê? Fraqueza muscular, ossos fracos, a pessoa cai, por exemplo, no banheiro, quebra o fêmur, vai para o hospital, isso começa a desenrolar uma série de problemas de saúde e ela vem a falecer. Musculatura é super importante. Musculatura é algo que você precisa construir, especialmente se você está passando dos 30, 40 anos de idade, você precisa. Não precisa ser musculação, você pode fazer pilates ou outras atividades que fortaleçam a sua musculatura e mantenham a sua musculatura forte. Mas como é que ela vai se manter forte? Expondo ao desconforto. Inteligente, não extremo, porque aí você vai adoecer mais ainda. Então esse é um exemplo prático de como você precisa constantemente expandir a fronteira de desconforto que existe na sua vida para você transformar e melhorar, seja lá o que você quer. A única coisa que sempre, sempre, sempre vai se manter na tua zona de conforto é o quê? É aquilo que exige pouca energia, é aquilo que exige pouco esforço, é aquilo que exige pouco tempo e é aquilo que não traz desconforto nenhum. Então ficar deitado no sofá, comendo junk food, assistindo Netflix ou jogando videogame, assistindo filme adulto na internet, sedentário, mas se alimentando mal, consumindo porcaria de todos os níveis. O conteúdo que você consome é porcaria, a comida que você consome é porcaria. E aí a pessoa se pergunta, nossa, por que minha vida é uma porcaria? Ora, se você só consome porcaria, seja no conteúdo, seja nas escolhas diárias, relações às vezes, que te prejudicam, é evidente que a consequência disso é uma vida que vai ser uma porcaria. Então, nesse sentido, é importante você perceber que a zona de conforto, se você não fizer nada, se você não enfrentar desconforto nenhum, você vai ser essa pessoa. A pessoa sedentária, que se alimenta mal, que só consome porcaria, inclusive nos conteúdos, inclusive naquilo que você coloca no seu cérebro, inclusive nas suas relações.
você vai estar rodeado de pessoas que, no fim das contas, vão te levar para o lado pior. E o cérebro se adapta a isso. Esse é o problema. Às vezes você se adapta tanto a essa situação que você simplesmente parece que não consegue encontrar energia dentro de você para mudar a situação. E a grande questão aqui é que, dependendo da tua personalidade, é mais fácil ou mais difícil você expandir a tua zona de conforto. Porque tem gente que tem uma facilidade que dá até raiva, você já deve ter visto gente assim. A pessoa quase que automaticamente ela consegue acordar cedo, vai para a academia cheia de energia. A pessoa que vai lá, come aquele saladão, acha uma delícia. Eu acho isso uma coisa incrível. Eu tenho uma inveja, mas inveja boa, sabe? Uma inveja admirada dessas pessoas. Sabe aquela pessoa que tem tesão em comer uma salada? Né? Você é esquisito se você é assim, mas é um esquisito bom, tá? É importante você perceber que existem pessoas que têm uma facilidade. E aí, para essa pessoa ir para a academia, tudo bem, primeiras vezes tem um desconforto, mas a zona de conforto dessa pessoa se expande, de modo que para ela ir para a academia já é uma coisa que está na zona de conforto dela, já é uma coisa que não traz grande desconforto. Aliás, tem gente que o desconforto é maior de não ir para a academia, de tanto que a pessoa está adaptada a ir para a academia. Ou seja, a academia entrou na tua zona de conforto. Às vezes é com a alimentação. A pessoa está tão adaptada a comer alimentos saudáveis que quando ela come besteira, aquilo gera desconforto nela. Essa pessoa é uma pessoa que conseguiu expandir a zona de conforto dela para dentro da zona de conforto ter coisas que antes eram desconfortáveis. Só que tem gente que tem mais dificuldade. Eu, por exemplo, talvez você seja assim. Então, para mim, a academia nunca entrou na minha zona de conforto. Nunca entrou, eu não sei se vai entrar, porque eu já vou para academia há décadas e não adianta, não entra na minha zona de conforto. É muito menos desconfortável do que era antes. Mas continua sendo mais gostoso assistir Netflix e jogar videogame? Então, para algumas pessoas, isso varia de acordo com a sua personalidade, vai ser mais difícil fazer certas coisas. Por quê? Porque tua zona de conforto é diferente, teu cérebro é diferente do cérebro de outros seres humanos. E personalidade, gente, é algo muito enraizado biologicamente dentro de nós. Muita gente não sabe disso, mas as bases, as raízes da personalidade humana, na ciência da personalidade, são genéticas, biológicas de fato. Então tem gente que tem facilidade. Tem gente como eu, talvez como você, que tem dificuldade. E aí, nós que temos dificuldade, é fácil a gente usar a desculpa do para ele é fácil, para fulano é fácil. E realmente vai ter gente com mais facilidade do que você para todas as coisas que você pode imaginar. Tem gente com facilidade em, por exemplo, se relacionar com outras pessoas. Tem gente que tem facilidade nisso. Tem gente que tem facilidade financeira. Sempre vai ter alguém que vai ter mais facilidade financeira do que você. Tem gente que tem facilidade de expressar suas ideias, tem gente que tem facilidade de ser disciplinado, tem gente que tem facilidade de entender as coisas e aprender. Sempre vai ter gente com mais facilidade do que você em alguma coisa. Então você não pode usar a desculpa de que é mais fácil para os outros, porque tem muita gente que vira, depois de um conteúdo como esse, e fala assim, Pedro, é fácil para você falar, né? Minha vida é difícil e por aí vai. Eu não estou dizendo que a tua vida não é difícil, eu não estou dizendo que essas coisas que eu estou falando aqui são fáceis. Para algumas pessoas podem até ser, mas a questão é que você não pode usar a facilidade dos outros como justificativa para você ficar paralisado. Porque se você for fazer isso, se você usa a facilidade dos outros como justificativa para você ficar paralisado, você nunca vai fazer nada na sua vida. Afinal, sempre vai ter alguém com mais facilidade do que você, em alguma área da vida. Então você precisa compreender qual é o grau de dificuldade e de desconforto que você precisa enfrentar para conquistar a vida que você deseja e que você merece. No fim das contas, a transformação positiva da vida, ela acontece no desconforto. Aquilo que não te desafia não te transforma em alguém melhor. E você precisa expandir a tua zona de conforto para que você tente colocar dentro dela coisas que são desconfortáveis. E se por acaso essas coisas elas continuarem sendo desconfortáveis e não entrarem na zona de conforto, pelo menos que elas sejam muito mais fáceis e muito mais automáticas de se fazer. Ou seja, transformar isso em hábito. Lembrando que isso vai variar de acordo com a pessoa. A velocidade de expansão e de encolhimento da zona de conforto varia de acordo com cada pessoa, especialmente com a nossa personalidade. Então, já que a tua zona de conforto sempre vai encolher, mais rápido para alguns, mais devagar para outros, o segredo é você sempre estar fazendo coisas para além da sua zona
de conforto. E aí você pode virar para mim e falar assim, Pedro, eu entendi tudo isso que você disse, mas assim, eu não consigo. Minha zona de conforto, ela tá minúscula, é basicamente ficar deitado no sofá, assistir Netflix, jogar videogame, assistir filme adulto na internet, comer junk food, o máximo que eu consigo é levantar e ir pro meu trabalho e fazer o mínimo, e eu não consigo mudar essa situação. Para você mudar essa situação, você precisa modular melhor o teu sistema dopaminérgico. Você precisa fazer com que o teu sistema dopaminérgico volte a ser saudável. Para isso, não adianta, você vai ter que cuidar de certos pilares da sua vida. Recentemente, num vídeo aqui do canal, eu usei a alegoria do barco, né, para você entender como funciona a vida e a mudança. Se você quer mudar a sua vida, pensa na sua vida como um barco. Para navegar, para explorar, para conseguir expandir a tua zona de conforto, você precisa abrir as velas. Só que antes de abrir as velas, o casco tem que estar sólido, tem que estar bem feito. Ou seja, os pilares básicos da tua vida precisam estar bem cuidados, porque se não estão, não adianta você abrir a vela, vai naufragar. E quais são os pilares básicos de uma vida onde você consegue expandir a tua zona de conforto? Em primeiro lugar, primeiro lugar, sono. Dormir bem e por tempo suficiente. Dormir com qualidade e por tempo suficiente. Não existe uma boa vida para quem dorme mal, para quem dorme pouco. Dormir mal é uma das piores coisas que você pode fazer. Aumenta o teu risco de vários tipos de câncer, de Alzheimer, de depressão, de ansiedade. Se você já tem depressão, ansiedade ou qualquer outro problema neuropsiquiátrico, tá? Transtorno afetivo bipolar, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, todos. Você agrava o quadro por dormir pouco ou dormir mal. Além disso, dormir pouco ou dormir mal, ou os dois, o que muita gente faz com que o teu sistema imunológico não funcione direito. Você contrai mais infecções, você se torna mais suscetível a todo tipo de doença. Além disso, tua libido é afetada. Uma das primeiras perguntas que você tem que fazer quando você percebe que a tua libido está prejudicada é: será que eu estou dormindo bem? Será que eu estou dormindo com qualidade? Porque se não tiver, tua libido é afetada, e não só a libido, a tua fertilidade é afetada. Saiba disso. O testículo de homens que dormem mal ou por tempo insuficiente é estatisticamente menor do que o testículo de homens que dormem com qualidade por tempo suficiente, e nas mulheres acontece algo semelhante nos ovários. Ou seja, você pode ter problemas de fertilidade caso você durma pouco ou durma mal. Durante o sono, acontecem processos fundamentais. Teu cérebro limpa a sujeira do dia. É como se durante o sono teu cérebro eliminasse as toxinas, as sujeiras que se acumulam durante o dia. Se você dorme mal, o que acontece? Isso tudo se acumula no seu cérebro. E não é à toa que risco de Alzheimer é muito maior em pessoas que dormem pouco ou que dormem mal. Além disso, durante o sono acontecem vários processos de regulação emocional. E se você, por exemplo, é uma pessoa que você às vezes dá uma animada, aí você fica para baixo. Ou então que você vive arrastado, ou então que você tem um humor muito pavio curto, explode facilmente. Se você é uma montanha-russa emocional, ou se você simplesmente vive arrastado, não tem energia para fazer as coisas, procrastinação virou aí inquilina do avesso dentro de você, né? Em vez de te pagar, te rouba a vida. Se isso está acontecendo dentro de você, primeira coisa que você tem que olhar é sono. Como é que você está dormindo? Está dormindo por tempo suficiente, está dormindo com qualidade. Então esse é o primeiro pilar para o barco estar sólido aí na sua vida. O segundo pilar é a alimentação. Dependendo do que você come e dependendo do horário que você ingere certas coisas, porque não basta ingerir as coisas certas, você precisa ingerir no horário certo, porque o teu corpo funcione bem. O que você quer? Na hora de produzir, na hora de trabalhar, na hora de estudar, você quer estar bem. E na hora de dormir, na hora de descansar, você quer estar relaxado. E para isso você precisa entender sobre alimentação adequada e suplementação adequada também, porque tem suplementos que ajudam muito o teu cérebro a funcionar em sua plena potência. Suplementos naturais, suplementos que não te fazem mal e que utilizados de uma forma inteligente podem melhorar a sua vida. Outro pilar, então, alimentação, suplementação, já falei do sono. Outro pilar, e esse aqui você já sabe, está cansado de ouvir por aí, é a atividade física regular. Não existe boa vida em corpo sedentário. Não existe. Outro pilar importante é as relações de qualidade. Saiba disso. As suas relações, elas influenciam significativamente tudo na sua vida, inclusive o seu comportamento. E, portanto, se você está rodeado de pessoas que fazem emanar dentro de você o teu pior, vai ser muito difícil você conseguir melhorar a tua vida e expandir a tua zona de conforto. Muitas vezes, a tua zona de conforto está pequenininha lá, está encolhida, só nas coisas que são fáceis, gostosas, extremamente dopaminérgicas, extremamente recompensadoras, né? A preguiça, sedentarismo, má alimentação. Você está lá encolhido na zona de conforto, por quê?
Porque você tem amigos, pessoas ao seu redor que estão te encolhendo. E não adianta. Se as pessoas ao seu redor te encolhem, você vai ficar pequeno. É muito difícil se tornar grande quando as pessoas ao nosso redor nos encolhem. Então, relações de qualidade são fundamentais, de qualidade, não de quantidade. Não basta ter 5.000 amigos na rede social. Eu estou falando relações de qualidade. Tenha pelo menos uma pessoa na sua vida que não aceita que você não enxergue o potencial que tem dentro de você aí. Olha, se você seguir essa diretriz, você já vai ter uma grande melhora aí para conseguir expandir a tua zona de conforto. Outra coisa importantíssima para expandir tua zona de conforto é a autoconfiança. E a autoconfiança vai envolver a tua autoestima, o valor que você enxerga em você mesmo, a tua autoeficácia, a capacidade que você enxerga aí dentro de você de realizar as coisas, sabe? Quanto que você acredita de verdade que você é capaz de realizar as coisas? O teu autoconceito, né? Como que você pensa a respeito de si mesmo? Quais conceitos você tem a respeito de você mesmo? Como que você se enxerga? Será que você se enxerga como uma pessoa capaz? Será que você se enxerga como uma boa pessoa ou não? A autoconfiança é um dos pilares para você conseguir expandir a sua zona de conforto. E claro, tudo isso vai fazer com que você precise estar em um ambiente que potencialize essas coisas. Porque, por exemplo, se você trabalha num lugar e se você vive rodeado de pessoas que só comem besteira, que são sedentárias, que não tem nenhum tipo de ímpeto de desenvolver e expandir os horizontes aí do pensamento, é claro que você vai ser influenciado a ser assim também. Então, um ambiente que fortaleça tudo isso é fundamental. O poder do ambiente é grande. É claro que dá para você se desenvolver em ambientes que estão ali te apequenando e te encolhendo. É possível? É, mas é improvável, porque você vai ter que enfrentar o atrito enorme do ambiente. As pessoas ao redor te influenciando, tudo ao seu redor te influenciando para o teu pior. Então você precisa construir um ambiente, tanto de pessoas quanto o ambiente mesmo ao seu redor, que potencialize o teu crescimento para você expandir a tua zona de conforto. E aliás, foi por isso que eu criei um programa de desenvolvimento pessoal e profissional chamado Sociedade Neurovox. Eu tenho muito orgulho da Sociedade Neurovox porque eu criei a Sociedade Neurovox para isso. Hoje, se tem uma coisa bacana do mundo, é que nós temos ferramentas validadas pela ciência para desenvolver todos esses pilares na tua vida. Ferramentas para você desenvolver tua autoconfiança, tua inteligência emocional, para você se sentir capaz de realizar as coisas, para você modular teu sistema dopaminérgico e você ter ânimo, disposição, energia, foco para enfrentar o desconforto e expandir essa zona de conforto na tua vida. Ferramentas para você entender quais são os melhores alimentos e qual é a hora de consumir cada um deles. Quais são os melhores suplementos e qual é a hora de consumir cada um deles. Ferramentas para você desenvolver tua carreira com eficiência, ferramentas para você compreender melhor as outras pessoas e se relacionar melhor com elas e conseguir conquistar relações de qualidade. Ferramentas para você aprender a ser uma pessoa mais persuasiva. Por exemplo, se você tem dificuldade de se impor respeito, falar não, colocar limites para as pessoas que às vezes abusam da tua boa vontade, ou para você que tem muitas ideias boas aí dentro de você que você não consegue expressar. E as outras pessoas não enxergam o valor das ideias que existem aí dentro de você. Talvez já tenha acontecido isso na tua carreira, por exemplo. Você viu pessoas que você sabe que não têm a tua competência serem promovidas porque você não tem isso que nós chamamos de persuasão, capacidade de persuasão. E eu não estou falando de mentira, não. Persuadir não é mentir. Persuadir é você saber expor com clareza o valor das ideias que você tem aí dentro. Ferramentas para tudo isso é o que você encontra na Sociedade Neurovox. É o programa de desenvolvimento pessoal e profissional mais completo da América Latina. Toda semana você recebe um caderno de autoconhecimento com uma ferramenta prática, mão na massa, para você aplicar e desenvolver alguma área da sua vida. Se você entrar agora como membro da Sociedade Neurovox, você vai acessar todos os cadernos que já foram publicados. Nós temos caderno, por exemplo, justamente acabei de falar de persuasão, impor respeito e falar não, nós temos um caderno de autoconhecimento justamente sobre isso, para você aprender na prática como que você faz para colocar limites para pessoas que às vezes cruzam a linha do respeito com você. Nós temos caderno de inteligência emocional nas relações, para você desenvolver e fortalecer relações com as pessoas importantes da sua vida, tanto relações românticas, amorosas, quanto outras relações pessoais, como também relações profissionais. Tem caderno de autoconhecimento junto com uma aula minha para você
ter uma rotina, um sono de qualidade para você saber o que você faz para dormir bem de verdade, acordar bem. Essa aula é uma das mais importantes lá da Sociedade Neurovox, onde eu falo o que você faz para dormir bem, só que as escolhas que você tem que fazer para dormir bem começam na hora que você acorda e muita gente não sabe disso. Aliás, nós temos um caderno onde eu falo sobre como começar o teu dia da melhor maneira. Nós temos caderno de autoconhecimento. Se você é uma pessoa que tem dificuldade de estabelecer relações, se sente meio solitário, nós temos caderno de autoconhecimento sobre como que você faz para conquistar amigos em tempos de solidão que nós vivemos, porque esses tempos de redes sociais, olha, é muita gente conectada, mas relações de qualidade muito raras. Nós temos caderno de autoconhecimento sobre suplementos para potencializar o seu cérebro. E aí a gente fala sobre onde você encontra esses suplementos nos alimentos naturais, né? Se você não quiser suplementar, quais alimentos você pode? Por exemplo, ômega 3. Nós temos um caderno e uma aula de ômega 3. Se você prefere o ômega 3 vindo da natureza, onde você vai? Ou se você quer suplementar, qual é o tipo, qual é a dose? E ômega 3 é um exemplo, tem vários outros. Ah, você é uma pessoa que vive com a cabeça fritando de ideias e não sabe como que você resolve isso. Tem caderno de autoconhecimento para você que pensa demais, ferramentas para pessoas que pensam demais, para reduzir essa ansiedade dentro de você e para fazer com que os teus pensamentos estejam mais equilibrados. Você é daquela pessoa que tem bode depois do almoço, não consegue fazer mais nada. Ou então daquela pessoa que deita acelerada, não consegue dormir. Às vezes acorda no meio da madrugada, cabeça acelerada, não consegue voltar a dormir. Tem um caderno de autoconhecimento que vem junto com um áudio meu, com uma técnica de relaxamento profundo, que é justamente para você reduzir a ansiedade, dormir melhor e ter mais disposição ao longo do dia. E olha, eu estou dando só alguns exemplos. Quando eu falo que é o programa de desenvolvimento pessoal e profissional mais completo da América Latina, eu não estou aqui simplesmente falando, é porque de fato é. Ferramentas validadas pela ciência, ferramentas práticas, aulas comigo, lives comigo. Além disso, aulas com outros profissionais, é muita coisa para você ter uma caixa de ferramentas e desenvolver a área da sua vida que você quer desenvolver. É para desenvolver esses pilares, para você conseguir expandir os horizontes da zona de conforto aí da tua vida que eu criei a Sociedade Neurovox. Se você deseja se tornar membro, você toca num link que está aí embaixo fixado no topo dos comentários, no primeiro comentário, ou eu vou deixar o mesmo link também na descrição aí do vídeo. E você que já é membro sabe já que eu quero saber se você está aqui comigo assistindo a esse vídeo. Então deixa aí a hashtag SomosSN para eu ver os membros aqui junto comigo assistindo a essa aula, sabendo que você está além da Sociedade Neurovox junto comigo aqui no YouTube também. E você que não é membro, faço o convite para que você seja. Olha, milhares de mensagens nós recebemos todos os meses de membros da Sociedade Neurovox que estão transformando suas vidas através da aplicação das ferramentas e dos conhecimentos que estão aprendendo por lá. Então vai ser um orgulho, vai ser uma alegria ser o seu professor. Te vejo lá na plataforma da Sociedade Neurovox. E continuando aqui na temática do nosso vídeo, quando você pega todas as ideias que eu coloquei aqui, primeiro saiba que você precisa ter esses pilares bem desenvolvidos. Você precisa de uma alimentação adequada, sono adequado, atividade física, você precisa de relações de qualidade, um ambiente que favoreça a mudança. Aliás, na Sociedade Neurovox, nós temos uma comunidade. Imagina só, milhares de pessoas, todas reunidas ao redor da consciência de que autoconhecimento é liberdade. É isso que você vai encontrar lá. Além de todas essas ferramentas, evidentemente, que eu te falei. Mas um ambiente que favoreça a tua mudança, como a Sociedade Neurovox, e não só isso, uma autoconfiança bem desenvolvida para você, de fato, encontrar dentro de você a energia, a disposição e o foco para enfrentar o desconforto e expandir essa zona de conforto e transformar a tua vida, conquistar as metas e os objetivos. Isso vale para a carreira, por exemplo, né? Porque muita gente, por conta da zona de conforto estar lá limitada, muita gente só consegue energia para fazer o mínimo. Às vezes é escolha. Às vezes a pessoa escolhe realmente fazer só o mínimo. Mas tem muita gente que não quer fazer o mínimo, mas só dá conta daquele mínimo. E você precisa conseguir dentro de você a energia, a coragem, o ânimo e a disposição para enfrentar o desconforto que vai te levar para além do mínimo, senão tua carreira vai estagnar. Para isso você precisa cuidar desses pilares. E tá sempre cuidando, sempre desenvolvendo. Não sei se você sabe disso, mas quando você olha os estudos sobre principais motivos de demissão nas empresas, é muito curioso. Olha esse estudo que está aparecendo aí na sua tela. É muito interessante que a maioria dos profissionais é contratada por competência técnica. Sabe, currículo, a pessoa é boa tecnicamente naquilo que faz. Mas 9 em cada 10 profissionais são demitidos por quê? Pela falta de competências comportamentais.
Justamente essas competências que a gente desenvolve na Sociedade Neurovox, que eu desenvolvo aqui no canal Neurovox, esse é o diferencial. É claro que você precisa de conhecimento técnico, senão você não exerce a tua profissão. Mas o que vai te destacar é a tua capacidade de ir além disso, com as competências comportamentais, demonstrar, por exemplo, competências de liderança, de inteligência emocional, de capacidade de persuasão, de relacionamento, de estabelecimento de networking com as outras pessoas, de capacidade de convencimento saudável, persuasão de fato, não é mentira, mas capacidade de expor as suas ideias com clareza para que as pessoas vejam o valor delas. E quando você faz lá o mínimo, evidentemente, você está limitado dentro de uma zona de conforto que vai cada vez mais encolher. Você precisa enfrentar os desconfortos. E às vezes é difícil. Se você é uma pessoa muito introvertida, por exemplo, ou então, pior ainda, se você é uma pessoa tímida, porque timidez e introversão são coisas diferentes, mas se você é uma pessoa tímida, você está numa zona de conforto onde você, por exemplo, se relacionar para desenvolver a tua carreira é extremamente desconfortável. Mas se você não enfrentar esse desconforto, você não vai desenvolver a tua carreira com todo o potencial. Vai ser mais fácil para um extrovertido? Vai, mas não é porque é mais fácil para ele que você vai deixar de enfrentar as dificuldades para conquistar a vida que você deseja. Acho que essa é uma diretriz importante. E olha, é uma coisa que eu carrego para a minha vida. Não é pela facilidade dos outros que eu vou deixar de enfrentar as dificuldades para conquistar a vida que eu desejo, as coisas que eu desejo e que eu sei que eu mereço. Um bom exemplo disso é esse canal aqui. Você que já me acompanha há muito tempo sabe. Quando eu comecei esse canal, eu disse, vou fazer um canal de vídeos longos, sérios, de conteúdo filosófico, científico, para as pessoas desenvolverem as suas vidas. E quando eu falei isso, 2016, 2015 para 2016, todo mundo me disse que o canal ia fracassar. Falaram para mim que YouTube era lugar de besteira, que o que dava certo aqui é humor, entretenimento, videogame, por aí vai. E se eu ouvisse essas pessoas, eu iria olhar para o YouTube e ia falar, bom, é muito mais fácil no YouTube crescer fazendo um conteúdo de outra qualidade, que não é isso que eu estou fazendo aqui. Só que eu me recuso a usar a facilidade dos outros como desculpa para não fazer as coisas que precisam ser feitas para eu conquistar aquilo que eu desejo. E eu persisti. E você está aí hoje, e hoje que eu estou gravando aqui esse vídeo, o canal está chegando em 2.600.000 inscritos. É interessante perceber, portanto, que você precisa adotar uma mentalidade onde não é porque é mais fácil para os outros que você não vai enfrentar as dificuldades necessárias. O que você precisa ter claro na sua vida é a vida que você quer construir. É que ser humano você quer se tornar. Tem um vídeo aqui no canal, aliás, é o vídeo mais recente antes deste aqui, que ele se chama Como Mudar a Sua Vida em um Ano. E nesse vídeo eu falo sobre isso, sobre a questão do propósito, sobre a questão de como você constrói um plano de mudança para você se tornar uma pessoa melhor do que você é. Então eu convido você a assistir esse vídeo caso você se interesse por esse tema e ainda não tenha assistido. Mas na questão de carreira, é importante você perceber que o desenvolvimento da tua carreira ele estará proporcional ao quanto você consegue superar as expectativas. Se você tem um empreendimento, se você tem uma empresa, superar as expectativas do seu cliente, melhorar cada vez mais. Se você trabalha numa empresa e deseja crescer nela, é superar as expectativas do seu superior, por exemplo, do seu time e da empresa de maneira geral. É, por exemplo, você ser uma pessoa focada em soluções. Tem muito profissional por aí que faz o quê? A pessoa foca em problema. Vive trazendo problemas, problemas, problemas. Não faça isso. Traga o problema, mas já traga pelo menos uma ou duas soluções para esse problema. Isso vai demonstrar que você está lá buscando ir além do mínimo, buscando expandir de fato a tua carreira. E é isso que vai te fazer crescer, é expandir a zona de conforto da tua carreira. Quando você fica lá dentro paralisado ou encolhendo, fazendo aquilo que é o menos desconfortável possível, você vai sempre olhar para o lado e vai ver pessoas se desenvolvendo com maior velocidade do que você. Outra coisa importante é em relação à tua própria saúde. E eu estou falando aqui da tua saúde, em primeiro lugar, intelectual. Para pensar nisso. Muita gente me pergunta, Pedro, palavra cruzada é bom para proteger da doença de Alzheimer? E eu sempre respondo, olha, se você fizer palavra cruzada, você vai melhorar muito a tua capacidade de fazer palavra cruzada. E não tem problema nenhum nisso. Porque se você não estava acostumado, se você não estava adaptado, se palavra cruzada não está na tua zona de conforto, palavra cruzada é ótimo, porque vai desafiar o teu cérebro e vai fazer com que a tua zona de conforto se expanda. O segredo não é palavra cruzada, o segredo é você estar sempre desafiando o teu cérebro com coisas novas.
E esse desafio vai ser muito mais desconfortável do que você fazer aquilo que você vem fazendo sempre. Mas um dos grandes problemas depois de certa idade na vida é que muita gente para de desafiar o cérebro. E aí você está abrindo as portas para a doença de Alzheimer e outros processos neurodegenerativos que acontecem devido ao envelhecimento. Então você precisa estar sempre expandindo a zona de conforto intelectual da tua vida para manter teu cérebro ativo, saudável, para manter o teu cérebro jovem. E é isso que faz com que algumas pessoas tenham 80, 90 anos de idade, mas o cérebro da pessoa está jovem, às vezes mais lúcido do que moleque de 25 anos de idade lá na faculdade que eu dou aula. É interessante perceber isso, porque essa pessoa tá lá desafiando o cérebro dela o tempo inteiro. E é desafiar de verdade, sabe? Você que é das ciências exatas, você é engenheiro, vai aprender a pintar, vai aprender a tocar um instrumento musical. Você que é artista, vai aprender matemática. Você que trabalha nas ciências biológicas, vai procurar uma coisa fora da tua área que desafie de maneira genuína, que expanda a zona de conforto. Para quê? Para que sempre você esteja sendo desafiado, transformando e melhorando. E aí uma pergunta que eu te faço aqui é: quando foi a última vez que você aprendeu algo verdadeiramente novo? Que verdadeiramente desafiou o teu cérebro? E não algo que está ali meio que só alimentando aquilo que você já sabe. Essa é uma pergunta fundamental e com base nessa pergunta eu já sei muito a respeito da saúde do teu cérebro. E não só da saúde do teu cérebro, mas da tua capacidade de criatividade, que quanto mais você desafia teu cérebro, mais criativo ele é. E você pode virar e falar: mas para que eu quero ser criativo, Pedro? Eu sou engenheiro. Ora, não se engane. Criatividade é essencial em todas as áreas da vida. Criatividade significa você encontrar soluções diferentes para os problemas novos que vão surgir sempre no caminho. E se você é engenheiro, pode ter certeza que você vai precisar de criatividade na tua carreira. É claro que quando a gente pensa em criatividade, vem à mente os artistas e por aí vai, mas criatividade é necessária em todas as áreas da vida para que você tenha soluções para os problemas inéditos que a vida vai colocar aí pelo teu caminho. Então, a tua saúde intelectual, a expansão dos horizontes do teu pensamento e, no fim das contas, manter o teu cérebro jovem, depende de você estar sempre desafiando o teu cérebro no desconforto dos limites das fronteiras da zona de conforto do teu conhecimento. Outro exemplo disso é nas relações. Ora, quer ver uma relação que ela vai definhar? Quer ver uma relação que ela vai ser condenada ao fim? Ou se ela não terminar, vai ser uma relação condenada à infelicidade constante? É uma relação de duas pessoas acomodadas, adaptadas em uma zona de conforto. Porque para a tua relação se expandir, eu acho que isso é o que todo mundo quer nas relações. Vamos falar das relações amorosas. O que você quer no teu casamento é que o teu casamento seja cada vez mais feliz. A relação de vocês cada vez mais forte. A confiança entre vocês cada vez maior. E para isso você vai ter que enfrentar certos desconfortos ali no limite da zona de conforto para expandir. Por exemplo, conversas difíceis. É preciso ter conversas difíceis nas relações. Muito casal evita, fica lá na zona de conforto até que explode o problema. É importante você, às vezes, colocar o teu ego de lado. Para quê? Para dar lugar a outra pessoa, na empatia e na compaixão de alguém que ama de verdade, ouvir. Nesse mundo que só quer falar, a zona de conforto hoje na comunicação é assim, todo mundo quer falar. Falar é gostoso. Você quer falar sobre você quer falar sobre as suas coisas. Só que nenhuma relação se constrói só com uma pessoa falando, ou com duas pessoas que só querem falar. Ouvir, muitas vezes, especialmente no mundo de hoje, é desconfortável. Por quê? Porque o mundo de hoje fica te incentivando a falar o tempo inteiro. Redes sociais, por exemplo. Redes sociais não são espaços de escuta. Você vai lá na rede social, num post, as pessoas estão falando. O cara no post está falando e a pessoa no comentário está falando. Quem que está ouvindo, então, será? Nós estamos perdendo a capacidade de escuta. E numa relação, se você não enfrentar o desconforto, que hoje, para muita gente, vai ser desconfortável você ouvir de verdade a outra pessoa, você nunca vai entender de verdade a outra pessoa e ela nunca vai se sentir compreendida de verdade por você. Se você quer fortalecer os laços das tuas relações, relação amorosa, por exemplo, se interesse pela pessoa, ouça. Não fica só esperando a tua vez de falar. E pode ser desconfortável no mundo de hoje fazer isso, mas se você não fizer isso, os horizontes ali da zona de conforto da tua relação vão encolher, não vão se expandir. E o teu casamento não vai melhorar, ele vai piorar, estagnar ou às vezes terminar. Muita gente vive em relações, e claro, a gente pode expandir isso para outras relações, nas amizades também, nas relações profissionais. Muita gente fica lá estagnada, não enfrenta os desconfortos necessários para quê? Para se tornar cada vez melhor nas suas relações, sejam elas de cunho romântico, pessoal, profissional. Aí, claro, se você não fizer isso, já falei, relações de qualidade são um dos pilares para a tua vida ser uma boa vida, uma vida que se transforma. Você
está literalmente destruindo um dos pilares mais importantes da sua vida. E podemos continuar aqui nos exemplos. Os negócios, por exemplo. Para pensar nisso. Quantos exemplos nós temos? Falei de carreira, né? Tua carreira individual. Mas vamos falar de empresas agora. Quantos exemplos de empresa nós temos que se acomodaram numa zona de conforto e, devido a isso, ou deixaram de existir, pereceram, ou, no mínimo, encolheram drasticamente? Vamos pegar o exemplo da Kodak. Kodak que se recusou, na época das câmeras digitais, a inovar e que, devido a isso, quase quebrou. Outro exemplo que eu dou aqui é Blockbuster, a rede de videolocadoras. Conforme a internet começa a se desenvolver, a Blockbuster começa a estudar a possibilidade de fazer aquilo que a Netflix hoje faz. E sabe o que os executivos, os altos executivos disseram? Isso nunca vai ser uma ameaça para nós. E hoje tem uma Blockbuster aberta no mundo inteiro. Apenas uma lá nos Estados Unidos. Era a maior rede de videolocadoras do mundo. E, no entanto, pela acomodação dentro de uma zona de conforto, definhou. Ou vamos falar da Nokia. Você, que já é um pouco mais velho como eu, provavelmente teve um Nokia. Lembra aquele Nokia azul que parecia um tijolo? Se ele caísse num prédio de 30 andares, ele continuava funcionando. Todo mundo teve um desse. Então, se você observava lá, sei lá, final da década de 90, começo dos anos 2000, todo mundo tinha um Nokia, ou pelo menos a maioria das pessoas. Só que vieram os smartphones. Todas as outras marcas, que hoje estão ativas, grandes e vivas, se viraram para acompanhar isso. A Nokia não, demorou. E devido a demorar, encolheu drasticamente. Quantas pessoas você conhece hoje que tem um Nokia? É muito menos do que você encontrava naquela época. Eu dei o exemplo de 3 empresas que eram gigantes, que eram muito fortes, mas que se acomodaram dentro de uma zona de conforto, não enfrentaram os desconfortos de fazer diferente e por isso definharam. E o que eu quero que você perceba aqui é que em todas as esferas da existência humana, na esfera pessoal, você com você mesmo, para a tua saúde, para o teu desenvolvimento do teu intelecto, do teu pensamento, do teu conhecimento, dos teus estudos, da tua carreira, na tua carreira individual, você e o que você deseja para a tua carreira, ou para a tua empresa de maneira geral, ou então para as relações que você tem, que podem ser pessoais, românticas, profissionais, para todas as esferas da vida. A acomodação é morte. Você precisa estar preparado para enfrentar os desconfortos que existem na fronteira da tua zona de conforto, expandir essa zona de conforto cada vez mais, porque se você não fizer isso, ela vai encolher, 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 encolher. E se você for deixando, só vai sobrar lá dentro aquilo que é fácil, rápido, gostoso, extremamente prazeroso e recompensador. E vai ser o quê? Ficar deitado, ficar consumindo essas coisas que existem por aí feitas para sequestrar o teu sistema dopaminérgico, comer besteira e não se esforçar para realizar aquilo que precisa ser realizado. É claro que nós temos que fazer uma ressalva aqui de pessoas que elas às vezes estão nessa zona de conforto. Por quê? Porque elas têm um problema de saúde. Então, podemos falar aqui de pessoas, por exemplo, que vivem com depressão, com ansiedade, o transtorno de déficit de atenção ou hiperatividade, transtorno afetivo bipolar, todos os transtornos neuropsiquiátricos ou outras doenças, não necessariamente neuropsiquiátricas, elas podem fazer com que o desconforto da fronteira da zona de conforto seja impossível de se enfrentar. Mas mesmo nesses casos, você vai precisar enfrentar um desconforto para conseguir sair dessa situação. Que seja o desconforto de pedir ajuda e de seguir um tratamento. Porque não vai ser gostoso seguir um tratamento e pedir ajuda. Mas é só enfrentando esse desconforto que você sai, até mesmo dessas situações mais extremas. É claro que virar para uma pessoa com depressão e falar, vai, enfrenta o desconforto, levanta e faz, isso é coisa de gente que é ignorante. Tá? A mesma coisa vale para pessoas com os outros transtornos que eu mencionei. Cada transtorno vai ter as suas limitações. Mas mesmo você que vive com um transtorno neuropsiquiátrico, você vai ter que enfrentar esse mínimo desconforto de pedir ajuda e de seguir o tratamento, para que você comece a conquistar as melhoras. E olha, eu admiro muito as pessoas que vivem com esses transtornos e que conseguem fazer o tratamento, que conseguem seguir o tratamento e que conseguem superar isso. Porque só quem já viveu com isso sabe quão hercúleo é o esforço para você expandir os horizontes da zona de conforto quando você convive com esses transtornos. Então, para você, eu digo, a tua coragem ela é muito maior do que para a pessoa que não tem um transtorno como esse e que está lá se esforçando para melhorar. Porque o esforço que você faz é dramaticamente superior. Mas é através desse esforço
procurando ajuda, seguindo um tratamento com um profissional de saúde qualificado, um bom profissional de saúde. É isso que vai começar a quebrar essas barreiras do limite da tua zona de conforto para que você se expanda cada vez mais. Isso vai depender do quadro, vai depender do que você está vivendo e é por isso que você precisa de um bom profissional de saúde. Mas não há crescimento, nem nesses casos, sem o enfrentamento do desconforto. Se está impossível enfrentar o desconforto de levantar da cama, você precisa buscar ajuda. E esse desconforto, porque eu sei, não vai ser gostoso. Se você não quer levantar da cama, pedir ajuda, procurar um profissional, não vai ser gostoso. Mas é através disso que você vai começar a encontrar dentro de você a energia e o foco para você sair dessa situação e se tornar um ser humano que você merece ser e realizar o potencial que você tem aí dentro de você. Então, para todas as áreas da vida, seja qual for a situação, das mais difíceis às mais fáceis situações que existem na vida, carreira, vida pessoal, vida romântica, empresas, saúde, conhecimento, estudos, não importa. A acomodação é morte. A grande questão, e essa é a questão final que eu deixo para você, quais são os desconfortos que você precisa enfrentar para você expandir a área da tua zona de conforto e se tornar cada vez mais a pessoa que você deseja e que você merece. Você precisa ter clareza disso. Se você tiver clareza disso, mão na massa. E, claro, você pode buscar ferramentas que vão potencializar e acelerar tudo isso. Faço então aqui novamente o convite para você se tornar membro da Sociedade Neurovox, meu programa de desenvolvimento pessoal e profissional. Lá você vai ter as ferramentas necessárias para desenvolver os pilares da sua vida. Então, seja você que está com dificuldade com procrastinação, ou porque não consegue começar uma coisa, ou porque começa e você não consegue dar constância, você que tem problemas com medos, ansiedades, você que tem problemas de sono, quer dormir melhor, você que acorda arrastado, não tem energia, você que quer ter energia, quer ter vontade de viver para você fazer as coisas e quer chegar à noite e descansar. Você que quer começar, sei lá, atividade física ou alguma coisa na tua vida, mas não está conseguindo. Você que quer mudar hábitos com eficiência. Você que tem uma autoconfiança baixa, não enxerga valor em si mesmo. Você que está numa relação amorosa, está percebendo um afastamento, parece que vocês não se entendem e você quer ferramentas para fortalecer essa relação. Você que está solteiro e quer ferramentas para que você seja uma pessoa mais interessante e que consiga uma relação com uma pessoa bacana, com uma pessoa que vai te engrandecer. Você que está se sentindo solitário, está buscando como fazer para que você tenha amigos. Olha só, esses são só alguns exemplos dos pilares lá de ferramentas que nós temos na Sociedade Neurovox. Então, o link para você se tornar membro está aí embaixo, fixado no topo dos comentários e também na descrição desse vídeo. E claro, você vai ter lá cadernos de autoconhecimento com ferramentas, mas muito mais do que isso. Aulas comigo, lives comigo, aulas com outros grandes professores. É um programa completo para você começar a desenvolver o autoconhecimento na sua vida e se tornar uma pessoa cada vez melhor e conquistar a vida que você deseja e que você merece. Será um orgulho ser o seu professor. A você que ficou até aqui, eu agradeço muito. Longo vídeo, muitos aprendizados, agradeço ao teu carinho, agradeço por você confiar não só em mim, não só na minha equipe, mas especialmente no conhecimento que nós compartilhamos aqui. Se você puder se inscrever no canal e deixar uma curtida, eu agradeço do fundo do meu coração, ajuda muito a gente a chegar a cada vez mais pessoas. E claro, se você é um curioso, gosta de se aprofundar, na descrição desse vídeo eu deixo as referências de livros e de artigos científicos que embasaram tudo que eu disse aqui. Muito obrigado do coração e parabéns, porque num vídeo longo como esse, o percentual de pessoas que chega até o final é pequeno. Se você chegou até aqui, é porque você é uma pessoa comprometida. E você já tem que olhar para si mesmo e pensar, poxa, eu já fiz uma coisa que é a exceção, não é a regra. Eu já, num vídeo longo de conhecimento denso, fiquei até o final dele. Então, se parabenize com isso. Mas não para por aqui. Vamos aprofundar mais. Vem na Sociedade Neurovox, se torna membro. Vamos aprender cada vez mais. Esteja aqui comigo no nosso próximo vídeo. Se inscreve no canal. Não deixa a peteca cair para que você esteja sempre expandindo os horizontes da sua zona de conforto e se tornando um ser humano cada vez melhor. Muito obrigado. Um grande abraço para você. Parabéns por ter chegado até aqui. E até o próximo vídeo.